Boa noite, bem-vindo a todos. Agora, mais um workshop aqui nessa fase preparatória, né, do Encontro Global, dias 28 e 29 de setembro, então está chegando, está muito pertinho já esse mês, sábado e domingo, chegando em algumas semanas, né, então quem não se inscreveu, ainda dá tempo de se inscrever, estar conosco, tanto ao vivo ali presencial, quanto ao vivo online. E hoje, então, nós temos um workshop aqui de um professor do Brasil, que é o Marcos Rodrigues, e eu pessoalmente também já o conheço também, né? Ele é empresário, ele estudou e estuda, né, o Curso em Milagres, vive o Curso em Milagres. Primeiramente estudou com Cauim e Anin, através da Coexiste, e hoje também tem um espaço e uma escola que ele também vai compartilhar conosco hoje. Então, passo a palavra para ele, Marcos Rodrigues, muito bem-vindo. Muito obrigado, Mica. Graças a todos. Muito graças. Joy, hoje à tarde, Joy, me emocionei ao conversar com Mica a respeito de eu ser convidado para participar. Era parecia um sonho distante. Há uns 3 anos atrás, eu tive até reunião com o Marcos, o Marco, como o nome? Sorge, né? Marcos Sorge. Sordi, aqui nesse espaço, aonde cheguei a ver a possibilidade de virar uma fundação aqui, mas não era possível naquele momento, e não era para ser. E há 3 anos atrás, isso aqui foi começando a construir essa escola em 2011. Ficou pronta fisicamente em 2016. E eu não conseguia mobiliar tendo uma fábrica de móveis. Sendo fabricante de móveis, eu não conseguia mobiliar ela. E ela não está terminada em termos de mobília até hoje, as suítes, né? Então a escola não está inaugurada. Sinto que a data seria 5 de novembro, mas também ainda não posso realmente afirmar, é o que eu sinto, é o que eu... Então ela é para ser compartilhada, ela não é do Marcos Rodrigues, ela é de todos, para o melhor para todos. Então, esta é a função desse espaço. Ele não é exclusivo, ele não é especial. Ninguém é especial. É aqui para a gente lembrar que nós somos todos iguais. As, as aulas, elas deverão ser em círculo, para se mostrar que é todos iguais, não um acima para se mostrar superior. Eventualmente, existe um palco onde pode-se ter realmente que ter se falar, devido à quantidade de pessoas, se usar o palco. Mas aqui não tem artista, não tem melhor. Todos somos artistas. Todos somos vencedores. Existe a grande ilusão que nós vamos ter que entrar nesse discernimento, que foi a minha busca da minha vida inteira. Através da minha experiência encarnatória nesse planeta, encarnei numa família muito humilde, aonde o principal foi a busca pela verdade da vida que Deus criou. Se havia Deus mesmo, se ele estava escondido atrás da nuvem, e se ele era aquilo mesmo, se ele era justo. Né? Eu venho de uma família totalmente espírita, a base deles, já meu avô, o português, veio para o Brasil em 1939, ele já era diretor de centro espírita em São Paulo, um dos maiores centros de São Paulo. Fui batizado, meu pai casou no espiritismo, ele batizou os filhos no espiritismo. Eu me considero que eu fui espírita até os meus 44 anos. Eu estou com 68. Atualmente, né, nessa experiência. Então, através dessa experiência de encarnação, eu escolhi a rejeição, eu escolhi a insatisfação, e justamente entre essas duas, foi o que me trouxe até aqui.
foi o que me trouxe, o que me veio chegar ao Curso em Milagres. Curso em Milagres, ele em 2016, eu entrei na Coexiste e era por Zoom, que era uma distância muito grande. Eu moro no interior, morava eu morava aqui nessa região mesmo que é a escola hoje, né? Então era muito longe para ir e voltar. Era uma distância muito grande, daria 1h30 mais ou menos, conforme o trânsito. Então, em 1h30 para ir, 1 hora para voltar, 4 horas, 4 horas e pouco de aula, aí não. E ainda trabalhar, né? Ser empresário, cuidar de toda uma indústria, loja, então não era possível. Então, eu assistia via rádio. Roger, conhece a conexão à rádio, Roger? Conheceu? A conexão à rádio, ela é que nem bicicleta, né? Ela vinha a bicicleta, exatamente. Então, assistia aquilo ali. E em 2006, eu materializei um câncer. E aí, do hospital, eu assistia às aulas. Então, em 2016, eu fiz todos os exercícios completamente da maneira que eu achava que devia, não como aquilo ali. Eu era superior, eu aprenderia muito mais rápido. Aí eu sabia o que era melhor. O exercício ali, um por dia, eu fazia 2, 3, entendeu? Então, quando chegou em 2016, tive o câncer por volta do mês de agosto, assisti a aula, tal, levei o livro para o hospital, levei uma mala de livro, distribuí livro, o livro que o Cauê dá, aquele que eu sei a verdade, aquele livro, ele dá para cada aluno, quando ele com uma dedicatória, tudo tal. Eu dei o livro lá no hospital, para as pessoas, né? Sempre naquela, naquele ego de eu sou espiritual, eu sou espiritualista, eu faço, sabe como é que é? Você doa, a puta que eu pariu, que equívoco do caraco, né? Que hoje a gente olha, mas foi muito bom. Então, quando chegou no final de 2016, eu estava casado, meu casamento estava péssimo, tinha 2 filhas, e a minha busca para o curso de milagres tem um divisor de águas que foi em 2015 assistir uma palestra do Eckhart Tolle, aonde ele me deu estalo, onde quando ele disse na palestra dele, num espaço que ele tem na Escócia, para mais ou menos umas 200 pessoas, ele disse assim, que todos os conflitos humanos que existiram no passado, no presente, no futuro, era do ego, aquilo deu um twin, assim. Deu um twin. Eu quero descobrir o que é o ego. Eu fiquei assistindo essa palestra pelo YouTube das 2 horas da manhã às 6, sem parar. Aquilo deu, eu assisti por volta em 2015. Aquilo deu uma sustentação pela compreensão que eu tive naquele momento de dar uma sustentação e no meu relacionamento de casado por pelo menos mais um ano, porque senão o meu casamento teria acabado com certeza antes. Deu uma sustentação. Quando eu realmente eu saí aleluiado do hospital. A gente brincava na COI, que era quando a gente ficava, é um estado de epifania. A gente não, nem sabia essa palavra, usar essa palavra, então a gente falava que era aleluiado. Você está aleluiado, você está aleluiado. Então eu fiquei aleluiado aquele período, fiquei super bem, voltei como se eu tivesse saído da cirurgia, como se eu tivesse, sinceramente, acho que 15, 18 anos. Era algo incrível, uma alegria, uma satisfação tremenda. Eu havia feito um investimento tremendo, tinha comprado um prédio próprio para a fábrica, tinha feito muito investimento já em 2015, 2014 na parte comercial das lojas. Então eu estava super feliz e após a cirurgia eu não havia necessidade. Olha que coisa interessante. Não havia necessidade, o tipo de câncer que eu fiz, ele não tinha necessidade de uso de quimioterapia. Era opcional. Se eu quisesse fazer, eu fizesse, se não quisesse, não. Ele não era necessário. Porque existem 3 tipos
pelo menos naquela época, eles identificavam como 3 tipos. O exame era feito nos Estados Unidos. Foi feita uma cirurgia nos melhores hospitais de São Paulo, e um cirurgião também extraordinário. E aí estava minha esposa, na época, do meu lado direito, minha filha do lado esquerdo, e eu no meio. O médico dando o resultado. Falou, olha, foi mandado, feitos os exames e tal, esse câncer não há necessidade. Mas se você quiser fazer, pode fazer. As duas ao mesmo tempo. Não, ele vai fazer. Aí veio o ego. Assim, mas foi extraordinário. Aí o ego pega e chega assim. Mas é muito rápido. Mas eu veio como se fosse a voz. Não é a voz, mas veio, né, aquilo. Mas assim, instantâneo, na velocidade mais rápida do que o som, né? Disse assim, na minha mente. A minha mente disse assim: ora, todo mundo que faz isso fala que é ruim, que é isso, que é aquilo, eu quero ver se é mesmo. Eu peguei e falei, eu vou fazer. E aí era para ser feito um tratamento de 6 meses. E então fiz a primeira, não dá efeito colateral, não são isso, aquilo, tal, nada, nada. Quando você faz a segunda, aí você já começa a sentir algo. Quando você faz a terceira, você começa a sentir um pouco mais. Quando eu fiz 3 meses, tá? Resumindo, que eu comecei, eu não conseguia mais trabalhar da maneira que necessitava, na realidade, né? Da demanda que eu tinha, que me dava moleza, as pontas dos dedos davam falta de sensibilidade, davam um incômodo. Eu peguei, lembrei que, falei, peraí, mas essa porra é opcional e eu tô me ferrando por causa disso. Peguei, cheguei no médico, o médico ficou muito, muito, muito puto. Ele realmente ele foi muito enfático, porque ele ficou inconformado de eu parar. Falei, não, não, não. Eu não sou eu tenho a opção de não fazer, né? Tenho. É um oncologista dos melhores hospitais, né, e de São Paulo. Falei, eu tô fora, não vou fazer. Não vou fazer e não fiz mais. E não fiz mais e continuei minha vida, fiz os exames, depois de 6 anos que tenho acompanhamento, não deu mais nada, continuo fumando, não foi por causa de fumo, não foi por causa do cigarro, foi simplesmente um câncer que está ligado totalmente ao intestino, que é totalmente ao passado. Houve uma cura do passado, de uma parte do passado, né? Não que se curou o passado. E aí eu também tive o privilégio, a honra, a coragem de contratar a Coexiste para consultoria da empresa. E foi uma experiência, assim, extraordinária. Eu não fazia a menor ideia onde aquilo ia chegar. Eu sabia que era aquilo que eu queria fazer, que era aquilo que tinha que ser feito. Mas eu já tinha em mente que eu trabalharia mais 2 anos. E aí o Cauim, ele que ele é, não que ele é o presidente, mas ele é o, sei lá, né, o rótulo não importa para nós, né? Ele, acredito que nem ele sabia aonde ia chegar, porque era muitas pessoas, né? Era por volta mais ou menos de, no mínimo, umas 120, 140 pessoas, fora os prestadores de serviço. Então, envolvia muitas pessoas. Então, dependia de cada um querer. Foi oferecido à empresa, a Coexiste fez uma proposta aonde nós pagaríamos, a empresa pagaria 50% para o funcionário, para a equipe, e os outros 50% seria o funcionário que pagasse, de aproximadamente convidados, aproximadamente 50 pessoas, 45 pessoas, 50 pessoas mais ou menos, por volta de 18 no primeiro momento aceitaram. Entre eles, um filho meu filho, os 2 filhos do meu primeiro casamento,
O meu filho, que tem o mesmo nome que eu, ele foi com a esposa e a minha neta. Minha neta tinha por volta de 11 anos na época, mais ou menos isso. Eles foram depois de um ano que eu já estava fazendo. Isso eu fiz em 2000, aí eu comecei tudo de novo do zero em 2017. Falei, não, o que eu fiz não vale, eu vou começar de novo. Acho que só não fiz o workshop, porque eu já tinha feito. Eu acredito que eu não fiz workshop novamente, eu peguei e fui direto, né? E aí realmente eu não queria mais outra coisa, né? E foi aonde que aí eles tinham vindo para fazer consultoria já em junho de 2016, antes de ter o câncer. Então tudo colaborou. Eu não entrava para cirurgia, eu não entrava para nada sem mesmo entender porra nenhuma do curso, do livro, em 2016, sem abrir uma página, e chegava lá antes da cirurgia, eu já ia com aquele exercício, com a página, eu abria esporadicamente e ia. E foi, assim, uma experiência maravilhosa, maravilhosa, né? A cirurgia, tudo tal. Eu chegava para os médicos, e o principal que fez a cirurgia, que era o Dr. Perobelli, o nome dele, cara, fantástico. Alto, mais alto, parece que ele era de outro mundo. Eu pegava e chegava e falava, Perobelli, me diz uma coisa, o que que você está me dando? Mas como? O que que você está me dando para me tomar? Porque é impossível. Como que eu estou desse jeito? Eu falei, não, não, Marcos, não estou te dando nada, eu estou te dando. Era assim, nada a ver. Então, o que eu me diverti dentro daquele hospital, o que eu diverti os enfermeiros, médicos, pacientes, as pessoas ficavam inconformadas. Eles me levavam de cadeira de roda, aí entrava no elevador, as pessoas pegavam, te olhavam assim, toda com dó, né? Poxa, o que que foi? Ah, cirurgia. Aí eles pegam, poxa, tá, eu falei, não, mas podia ser pior. As pessoas tinham um troço, elas pegavam e falavam, poxa, é mesmo. Sabe, eu tinha que andar de cadeira de roda porque era um praxe deles, eu não queria andar mais, eu não precisava andar de cadeira de rodas, né? E aí eu sei que acabou por um motivo egoico, claro, acabou meu relacionamento de aproximadamente 10 anos, com uma filha ainda de 3 anos, isso para levar bem a culpa, né? O luto. Essa palavra que as pessoas usam, né? Ela esconde muita coisa, né? Depressão, ao meu olhar, ao meu questionamento, me mostra que tem que haver um luto ali. É um luto. Quando se entra em depressão, se entra em luto. Como a gente nunca, às vezes, passa muito pouco na vida, perde-se parentes, demora-se muito, e a partir do momento que você também compreende que a vida continua, tal, você não sente a dor como um luto. Então você não nem experiencia o luto. Mas quando você entra numa depressão, aquela dor que você sente, aquela culpa que você não consegue nem identificar que é culpa, porque você não tem cultura, não teve conhecimento do que é culpa, quando você conhece realmente, quando você começa a estudar o curso, é algo assim incrível, como fica claro, todas essas passagens passadas, né, por tudo que você passou. A Noite Escura da Alma, recentemente, já cheguei a comentar com a Mica, todas as religiões, elas falam sobre a Noite Escura da Alma. Inclusive, Eckhart Tolle tem no YouTube, onde ele fala da Noite Escura da Alma. E a Noite Escura da Alma do Eckhart Tolle, ele se iluminou numa Noite Escura da Alma. Isso dito por ele, está declarado ali no YouTube. Ele, poucas pessoas sabem que ele, antes dele iluminar, ele tinha um grupo de estudos de curso em milagres. Também tem ele falando. E ele, inclusive, ele argumenta sobre para que serve, aonde o curso em milagres leva. Isso tem que ser divulgado. Agora, você imagina um camarada que ele é um best-seller no meio, pelo menos, não é isso?
Quantos milhões de livros ele já vendeu do Poder do Agora, de Uma Nova Consciência, isso aqui. Ele falar sobre um curso em milagres. Se ele quisesse fazer uma propaganda sobre o curso em milagres, o livro explodiria. E o livro nesse momento não é para explodir, porque talvez não tivesse conta, distorce. O que não se pode no curso, quando se tem assim um encontro mundial, tem que haver, se chegar a compreender que ele não é uma religião, porque senão vamos se perder aí. Ele não é uma religião. Ele é para religar, não é para virar uma religião, porque senão vai distorcer. Aí cada um vai achar uma verdade. Não, não. O cara vai criar um livro super caminho em milagres, vai dividir, vai fragmentar. E aí não pode. Aí o equívoco é muito grande. O livro não veio para isso. Aliás, a Mica, ela sabe que eu. Depois, se vocês editarem, vocês façam o que vocês quiserem. Aqui, ó. Vocês estão vendo? No processo de da noite escura da alma, uma grande parte que não tem conhecimento, ela desencarna, ela se suicida, ela simplesmente ela se mata de várias maneiras. Ela não encontra saída, ela vai se matar. Depois, se vocês quiserem, se vocês editam, se vocês quiserem jogar, vocês jogam. Para mim é indiferente. Então é muito triste ao mesmo tempo e muito gratificante. No dia que eu rasguei ele, eu não estou chorando de culpa, por favor. Não julguem. Não é culpa, é uma emoção. Eu misturei bebida, eu misturei indutores de sono, tomei uma porrada, peguei um monte, pus na boca para dormir. E antes de dormir, eu levantei, eu fui me lembrar disso depois de aproximadamente 10 dias que eu vi que o livro estava rasgado. Eu nem sabia que eu tinha rasgado, para vocês terem uma noção. Eu não lembrava que eu tinha rasgado ele. Quando eu vi ele depois de uns 10 dias rasgado, eu falei, meu, quem que rasgou? Como que isso aconteceu? Aí que eu fui, aos poucos, lembrando, tendo clareza do que eu tinha feito. Então eu me enchi de remédio para dormir, para entorpecer, para não. E ali eu poderia ter ido até embora, né? Poderia ter ido embora daqui. Mas eu tive a graça de. Eu tive a escolha, eu fiz a escolha pela vida. Não escolho. A morte não existe e nós temos que viver a vida. E o livro dá toda a estrutura, todo o suporte, junto, junto. Aqui foi o meu caminhão no deserto. Aqui está nesse lugar há praticamente 4 anos que eu fiquei aqui. Praticamente 95%, 90% do tempo de 4 anos eu vivi aqui. E eu nunca fiz isso para me viver aqui. E vim viver aqui. Sozinho. Cheguei a ficar aqui 1 semana, 10 dias sozinho. Para vocês verem aqui. Imaginem aqui. E aí eu adotei até o alecrim. Hoje tem aqui um hóspede. Esse é hóspede. Então vocês imaginam vocês ficarem aqui à noite e apagar todas as luzes? Né? Como que é ficar aqui? Então,
A experiência para você transcender medo, putz, qual é o medo? Medo escuro? É no escuro, no escuro. Acabar a luz, não ter luz. Acabar a internet, não ter nem internet. Experiências assim extraordinárias. Extraordinárias. Apesar da fuga para dormir, tomar indutor do sono. Mas era um paliativo, é um paliativo, mas foi o que me ajudou, era a muleta que eu precisava para aquele momento. Eu não recusei, eu não recusei. Eu aceitava que eu necessitava daquilo e já me perdoava e tá tudo bem. Hoje eu não estou tomando mais nada. Tomo alguma coisa, parece, principalmente por causa do efeito da químio que teve resquício. Que é uma neuropatia que também, do jeito que eu estou andando, dançando, pulando, cantando, girando roda na fogueira lá com minhas filhas, com as amiguinhas dela. Esse final de semana foi. Eu vivo aqui, eu falo direto para Mica, Mica, milagres são realmente naturais. O tempo todo é só observar, só na observação você percebe que, sem dúvida alguma, Deus fala com a gente o tempo inteiro, mas ele não, ele usa o passarinho, ele usa a flor, ele usa a borboleta, ele usa a pedrinha, ele está em tudo. Tudo fala com a gente. Ele fala com a gente o tempo inteiro. Eu criei uma, entre aspas, não é uma técnica, é algo para lembrete. Aquele amor de, de pessoa, a Paulinha Oliveira, ela coloca um post-it, não é isso? Já viu? Lembrete do Sim. amor, não é isso? Aham, sim. Sabe como é que eu faço? Como? Eu fazia antigamente, eu comecei a fazer a Trindade. Então, tudo eu colocava três. Então, eu colocava três para se lembrar. Isso aqui eu olhava, bom, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Tá bom. Comecei assim, isso há 3, 4 anos atrás ou mais. Então, pedras aqui, estrategicamente, quando eu chegava, eu olhava e lembrava daquilo. Cristal, tal, tal, tal. Hoje já está na unicidade. Então, eu coloco de dois. É a unicidade. A Trindade, para mim, já é um outro lugar. Entendeu? Como é que é? Então, eu vou mostrar um tipo de. É um altar, não deixa de ser um altar, para se lembrar. Ele não significa niente, mas ele significa tudo. Deus está em tudo, mas isso não significa nada. E isso pode. Você põe. Tem um história, não sei se é do budismo, tal, que o camarada colocava 2 pedrinhas no bolso, 3 pedrinhas no bolso, e aquilo era para ele lembrar de Deus. Então, eu coloco os símbolos, é tudo símbolo, é tudo arquétipo. Nós entramos no planeta sobre arquétipos e não temos esse conhecimento sobre o arquétipo. Arquétipo é totalmente o inconsciente coletivo, mas ninguém. Arquétipo. Não, ele tem realmente. Quando você encarna aqui, você está sobre os arquétipos. Se nós não usássemos a palavra, nós ainda estaríamos sobre essa influência dos arquétipos. Automaticamente, inconscientemente. Então, aqui nós temos. Esse aqui me acompanha há aproximadamente mais de 50 anos. Essa imagem aqui, esse é entalhado. Meu pai, eu compreendi sobre Jesus completamente equivocado, nunca li a Bíblia, apesar de ter uma Bíblia maravilhosa, tinha uma Bíblia extraordinária, de uma coleção que ele tinha comprado. Então, aqui eu tenho Egito, tem a espada, sei lá do quê. Então, são símbolos. Eu pego as pedrinhas e coloco ela de duas. Se eu colocar 3, Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, o filho, a carne, tá, a carne, e o sano, que é santo, Joy, hoje até pesquisei sobre santo, tem tudo a ver, mas a conotação dada pelo cristianismo é muito complicada, porque santo, né? Santos só são
Bernardo. Santo foi. Então, a gente não pode ser, a gente não é. Jesus mentiu. Nós éramos todos iguais e faríamos mais igual ou mais a ele. Então, Jesus mentirou. Jesus era, ele se equivocava, né? Ele se equivocou. E assim por diante. Eu pego diariamente, eu mexo, eu mudo, eu ponho a minha energia por intuição. Vem a intuição, eu vou lá e não questiono, e mudo e faço. Põe uma flor. Flor está meio difícil de colocar, porque eu não quero Ah, tirar a vida dela. Eu quero Marcos, apreciar. aproveitando que você está caminhando, você não quer falar um pouquinho desse espaço, o nome da escola, um pouquinho desse Então, projeto? veja, a escola é aquilo que eu já falei no início, ela é para ser compartilhada. Aqui é o refeitório, né? Vocês percebem, eu não quero divulgar, porque ele não está pronto, né? Não tem site, não tem Instagram, não tem nada. Mas eu tenho um vídeo dele aéreo, aquele eu vou passar para divulgar. Porque divulgar ele do modo que ele está, não. Quando, inicialmente, eu tenho um site que foi feito Crisales, com K-R-Y. Esse site foi meu sobrinho, meu irmão, que era da área de marketing, tal, foi para um outro momento, onde talvez fosse explorar ou explorar para para pousada, porque aqui tem tudo como uma pousada. É, praticamente, se quisesse usar para isso, ela também serviria. Mas não é essa a missão, tanto é que isso não virou. Eu não consegui seguir. Então, isso aqui, se eu falar para vocês que me rendeu algum dinheiro, mentira. Isso aqui sempre foi sustentado através. E hoje eu não tenho mais nem como eu sustentar isso sozinho, porque eu não tenho mais rendimento. Então, isso aqui, ele é realmente, claro, o dinheiro faz parte, Deus está em tudo, vai vir o dinheiro. E vai vir, tem pessoas que já estão investindo, o dinheiro já está vindo, porque tem que ter uma. Essa palavra troca também não é muito complicado de a gente encontrar em determinado momento as palavras corretas, né? Porque as palavras elas são para confundir, elas não são para falar a verdade, elas são para confundir a verdade. Então aqui é uma cozinha industrial, tudo com panelas, tudo geladeiras, freezer, tudo para comportar 40, 50, 60, até muito mais pessoas, né? Dá para comportar bem mais pessoas. Dá para comportar até se colocar beliche, porque tem pé direito alto, confortável e tal. Dá para se colocar até 120 pessoas, aproximadamente. É um número bom, né? Para um encontro, eu creio que muito do mundo inteiro vai querer vir para cá, vai vir participar. Eu tenho certeza, eu sinto isso, que vão vir, porque eles necessitam de vir para um espaço desse para eles se relembrarem. É aqui no Brasil, é aqui em Jacareí, Guararema. Faz parte. Eu já fui para a Espanha, eu já fui para Maiorca. E tem Zuma Reio, Jennifer, tu conheces Zuma Reio? Ela é argentina, morou em Brasil, morou nos Estados Unidos e vive em Maiorca, vem ao Brasil de vez em quando. Ela é uma escritora, o que me atraiu foi que na época, depois dos meus 44 anos, que eu disse que eu saí do espiritismo, vamos dizer, eu fui para a Fraternidade Branca. E eu fico impressionado quando eu olho vários canais que hoje estão divulgando 100 professores de 100, eles estão lá. Eles vieram da Fraternidade Branca, um pulo. Então, eu acredito muito em Saint Germain. E eu sempre disse que foi Saint Germain que me levou para Jesus, porque Jesus eu tinha um laço, uma incompreensão total, muito preconceito, que foi a forma que eu percebi que meu pai dizia.
Então, esse aqui é uma suíte. Opa, opa. Então, aqui é uma suíte. Tá vendo? Simples, não tem nada luxuoso, mas é tudo bonitinho, tem que ser bem arrumadinho, limpinho, para dormir, para relaxar. Não é para ter televisão aqui, não é para ter... Não, aqui não. Aqui é para... Televisão tem lá. Aqui é para dormir. Quer meditar? Medite. Vai lá, tal. É a sugestão. Ninguém é obrigado. Aqui não é ninguém obrigado, não pode ser obrigado. Aqui tem um banheiro, chuveiro. Então eu não quero. Então veja, Mica, meu. Aqui tem Ah, não, não, esse. só para. Não, eu sei que não está pronto, né? Você estava falando isso. É mais Sim, para compartilhar para as pessoas, porque as pessoas vão ver não sei sim, quando, né? Está gravado, então quando for exato. ver, de repente até já está pronto, e como é o Sim. projeto de acho que compartilhar esse espaço, né? Para os estudantes, professores de um curso em Milagres, né? Então, vou deixar a A, dica aqui para. a minha gratidão pela Mica, ela é eterna, porque ela esteve aqui uma vez, não foi, Mica? E, Alguns anos. e ela, no chamado, que eu chamei ela me chamou, mas nos chamamos, na verdade, né? Que juntou, era principalmente para o lance que ela sente de compartilhar o espaço. Não é isso, Mica? Você, o teu interesse, Marcos, mostra o espaço. Não é isso? Vamos divulgar o espaço. Não é isso? Sim, Não é isso? partindo do que você, né, sempre sentiu, né, desde aquela época, né? Mas e o Então, medo, né? como E o é medo? o encontro de um curso em milagres, né? E não Nossa, é todos que se propõem a ter esse exato. espaço, e você tem, enfim, né, aqui também é um espaço para quem sentir, né? Então, quando vem, George, quando eu estou vendo isso com o Mica, passar aqui numa semana, Pronto, pronto. tem 400 mega, fibra ótica. Lá, óbvio, pode ocorrer, porque aqui nós temos uma floresta, uma reserva florestal. Temos que No, conhecer. quando? Venha, por favor. É claro. Venham, só tem que trazer. Eu tenho roupa de cama, óbvio, mas precisa trazer roupa de cama e toalha, essas coisas aí. Algo Tranquilo. aqui. Aqui são 4 suítes, inclusive para cadeirante também tem, né? Esta suíte é para cadeirante. A porta. Jennifer, quando tu vienes, quando quando tu vienes com alunos a passear, a curtir, a colocar, tem trilha para fazer meditação lá na floresta. Ay, qué Tem, hermoso. Me encanta, voy. olha lá, venha, vamos juntos mentalizar lá a inauguração, a abertura, 5 de novembro. Então se programe, traga alunos, traga. Nós temos que estar juntos. Temos, E todos. a gente lembra mais rápido, né? Juntos, além de ser um caminho mais feliz também, né? Foi extraordinário. Compartilhando. Uhum. Eu vou acender aqui. Tá Esta bom. sala, ela é uma suíte dividida. Ela é a única que tem uma divisão. Ela tem a parede e aqui ela tem um outro que está sem luz aqui, devido a ter tido as maritacas comeram os fios e eu curto. Tá vendo? Então vai ser trocado, vai ser colocado lustre e tal. Aí nós temos essa Marcos, acho que parede. você está se movimentando, o sinal está ficando ruim. Acho que é bom voltar para Tá, onde. voltei. Então E também, pouco a pouco, né, como tem um próximo workshop, e aí pouco a pouco, se você puder, concluindo, falando o que mais você gostaria de compartilhar, só para não te cortar aí, sem querer. Tá? olha, eu quero compartilhar tudo, tudo. Eu marco corpo físico, necessito do quê? Eu tenho roupa para 30 anos.
Eu preciso de, eu necessito. Ah, outra coisa. Al muy peixe, muito. Tem mais de 1.000 quilos de peixe aqui no Peixe? peixe, peixe, Ah, sim. peixe. Tem É que a área é aproximadamente umas enorme, 2 né? toneladas. A área é enorme. A área é 20 mil metros. A área que ela é a mais reservada, que ela é a mais aconchegante, que é toda essa área aqui, ela deve ter por volta de uns 8 mil metros, mais ou menos, ou 10 mil. Então é para ser compartilhado, não é para. Eu nunca. Olha, que é interessante, né? Desde 2011, que eu comecei a construir, nunca disse que era sozinho. Sim, sim, nunca. Nunca. Sempre vi pessoas compartilhando, trazendo pessoas. Eu sinto que até o Eckhart Tolle vai querer conhecer essa escola, mesmo que seja por videoconferência. Gravem isso. Tá gravado. Não? Oh, graças. Que bom. É. Então, Então, eu tenho muito grato pelo convite. Tudo que depender de mim para colaboração de evento, não só ao mundial, podemos fazer um São Paulo, importa, que possa ser usado acá, está disponível. Tudo numa questão de agenda e vamos em frente. sim. Seguir adiante. Tu estás na Espanha, Jennifer? No. Estoy en Estados Unidos. Uau! E tu falas espanhol? Tem que falar inglês, não é, Jorge? Jorge, Después. te agradeço muito todo esse apoio de vocês todos. Mica, venham para cá, tem 400 mega, cara, dá para você trabalhar aqui. Tá certo. Vocês podem Vamos trabalhar sim. daqui. Pega-se uma suíte, trabalha aqui, mora aqui. Podem morar aqui. Muitas graças aí pelo Precisamos convite. se unir, tá certo? Vamos sim, te marca. Então, eu vou. Você quer falar algumas palavras finais? Então, a Pois gente- não. Se tiver condições, às vezes, se você, Jorge, que faz a análise, você e a Mica, tiver algo que tem que ser cortado, corte, guarda essa gravação para nós, se for o caso, não mude, se for possível, Claro. e mande para o mundo aquela que vocês verem que é a correta. Ah, não, Certo, fica Jorge? tranquilo. Foi tudo ótimo. Graças, Marcos, graças. agradeço também a participação aqui, nesse compartilhar aí da sua história, né, e tudo mais que te trouxe até aqui, né, o curso Milagres também, a sua vivência com o curso e a sua vida, né, toda essa vivência que você trouxe e compartilhou conosco hoje. Então, te agradecer mesmo essa disponibilidade, inclusive também, né, colocando o espaço também à disposição de todos que queiram, que sintam, né, Do mundo. agradecer mais uma vez. A disponibilidade é do mundo. Aqui, ó, Tá? Tá certo. olha, E eu faço também, questão de encerrar aham, dizendo a vocês e a todos que vierem assistir essas palavras que estão aqui. Posso? pode, é Vitor, que a permissão? gente não consegue ler. Leia você, por Não, favor, que eu não vou dá para ler. ler. Eu vou ler e vocês vão repetir Parece, aí parece o mentalmente. símbolo da coexiste, não sei, É também da não dá para COI. ver. Não, Tá bom. Esse aqui Ok, é uma lembrança da COI. Ela está aqui tá, no lugar central. Perfeito. tá Então, certo. aqui, ó. Então, vamos lá. Ouçam. Isto deixa aí para o mundo. Eu me comprometo a receber sua devoção em meu reconhecimento da minha importância em seu caminho, em sua existência e na existência de Deus. Amém. Graças. Então, agradecer mais uma vez o Marcos aqui. Né, lembrar também que esse foi o primeiro workshop, vai ter o segundo workshop no dia 13 de setembro, no mesmo horário que às 19 horas do Brasil, e que ele vai abordar o tema que é o medo de sentir-se ansioso resulta sempre na própria ansiedade. Então, nesse dia ele vai falar sobre esse tema, se quem quiser acompanhar, tiver perguntas também aqui, né, ele vai nos brindar aí com esse tema.
Então, nos vemos aí nesse segundo workshop e depois no evento, né? Então, até Graças, lá. graças. Graças, Muito Marco. graças. En gratitud. Ingratitude. Obrigado, Marco. Bendiciones. 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 Graças, Jorge. Se tu vieres para cá, tu vais me dar aula de espanhol. Eu quero falar espanhol. Eu sou Muito espanhol. bem. Eu sou japonês, brasiliano, É do estadunidense. mundo, né? É global, né? É global, é unicidade. Tchau, meus amores. Eu não quero. Abraço. Tchau, Mica. Tô dando Tchau. um beijo para cada um. Beijo. Tchau, amores. Tchau.